campo morfogenético é uma espécie de consciência de grupo, né? Que envolve como a consciência de uma família, a consciência de um grupo de pessoas, assim como nós vimos aquela metáfora que nós contamos no início, de que à medida que um macaco aprendeu um novo procedimento de lavar as batatas, e aqui foi aprendido por um segundo, um terceiro, quando chegou ao número de 100 macacos, aquele conhecimento se transmitiu para todas as outras tribos de macacos em outras ilhas, né? Então, isso resume esse experimento, mas isso também acontece entre os seres humanos, né? Acontece, então, que um determinado grupo aprende alguma coisa e aquilo passa através de uma espécie de mente universal, né? Porque o Platão já falava em mente universal. E já nos tempos do Egito já se falava que tudo, no fim das contas, é informação e vibração, né? Então, é interessante que hoje está se chegando a esses conceitos pela física quântica, mas são conceitos também já antigos, né? Então, essa vibração, essa energia do universo, ela mantém informação. E nas constelações, então, se procura clarear, explicitar esse campo, né? Que muitas vezes existe um conceito, né? Porque, por exemplo, uma situação aonde uma pessoa ela termina com a própria vida ou a vida de alguns enfim, de alguns outros seres humanos. Então, aquela energia, uma energia muito densa, que ela fica presente naquele campo, naquela egrégora daquela família, né? Egrégora também é um conceito que se usa muito no esoterismo e que diz assim que um determinado grupo ele tem a parte mental desse grupo, aonde tem determinadas crenças, aonde as pessoas às vezes começam a ter comportamentos de repente que não sabem nem de onde vem aquilo, mas existe aquela energia naquele grupo, naquela família, né? Uma coisa que é interessante também a gente acrescentar é a diferenciação do que é um campo mórfico e o que é um campo morfogenético, né? O campo mórfico, ele inclui tudo isso que o Deroni acabou de falar. Então, ele é amplo e ele é constituído da informação de inúmeros sistemas. E o campo morfogenético é aquele que a gente usa como demonstração de uma dinâmica num sistema, né? E então ele é mais reduzido, ele é mais específico daquele sistema com o qual nós estamos trabalhando. Então, por exemplo, dentro de uma cultura, nós temos um campo mórfico, né? Que é uma cultura ampla. E dentro de uma família que está inserida naquela cultura, nós temos, então, um campo morfogenético. Então, essa diferenciação é de algo amplo para algo mais, não restrito, mas mais específico. E as leis que atuam no campo mórfico, elas atuam também no campo morfogenético, elas se mostram no campo morfogenético. E são leis informacionais. Então, aquilo que várias culturas chamam de campo, chamam de alma, chamam de egrégora, na verdade, todas elas estão falando da mesma coisa. Elas estão falando das informações que estão contidas no inconsciente coletivo daquele grupo. E quando nós falamos de campo morfogenético, eles não são campos físicos, eles são campos informacionais. E quando nós temos essa consciência, nós conseguimos compreender de que forma eles vão passando de uma geração para outra, no mesmo, digamos, no mesmo status quo, daquilo que está estabelecido naquele sistema. E assim como um único macaco vai lá e muda a forma como um grupo inteiro de macacos consome uma batata,
uma única pessoa, quando ela faz uma constelação, ela está permeando aquele sistema com uma nova informação. E essa nova informação, ela é trazida pelo próprio sistema, ela não é trazida pelo terapeuta, ela é olhada, ela é percebida junto com o cliente sobre o sistema do cliente, mas ela é trazida pelo próprio sistema. Então, o campo morfogenético, ele tem o emaranhamento, porque ninguém vem procurar um terapeuta porque as coisas estão maravilhosas, né? Às vezes eu digo para as pessoas, olha, até hoje eu não vi ninguém que tivesse vindo fazer uma constelação comigo porque estava gozando de uma saúde maravilhosa ou porque estava cheio de dinheiro e não sabia o que fazer, né? Não, nós normalmente buscamos um auxílio quando nós estamos emaranhados em algo, quando aquela situação está gerando algum tipo de sofrimento ou de dor em nós, né? Então, este olhar do terapeuta com o cliente para aquele campo informacional vai trazer à consciência algo que vai mudar essa informação, porque passa a ser perceptível, passa a ser conhecido. E quando nós nos movimentamos num lugar no qual nós conhecemos os obstáculos que existem nele, nós podemos nos movimentar com mais fluxo, com mais facilidade, nos machucando menos. Então, eu acredito que esse olhar que o Sheldon traz, aliás, eu até coloquei aí no chat para vocês, se puderem, né, ler o livro O Campo, que é um livro que fala de um outro olhar, né, mas que vem de encontro. O nome do livro é O Campo em Busca da Força Secreta do Universo. Esse foi um dos primeiros livros escritos por um físico, né? Porque o Sheldrake não foi o primeiro que falou sobre campo mórfico ou morfogenético, né? Tiveram outras pessoas antes dele também. Se vocês puderem ler esse livro, ele é maravilhoso e traz insights fantásticos para a vida da gente. Então, mais ou menos é isso. A Silvia está com a mãozinha levantada. Silvia, queres falar? Por favor, ativa o som, então. Boa noite a todos. Eu sou amiga da Fabiane, já constelei algumas vezes. Eu sou jornalista e tem me incomodado muito algumas coisas relacionadas ao que tem saído sobre constelações na imprensa. Por outro lado, eu lido com questões ambientais, climáticas, eu cubro essa área e a minha pergunta é mais como assim, como a gente pode tentar melhorar esse campo mórfico hoje que a gente está enfrentando, principalmente, né, eu sei o quanto a imprensa mina, né, para a gente não pensar coisas boas, para a gente não elevar o nosso pensamento, não melhorar o campo mórfico, digamos assim, né? Então, eu sou uma pessoa que me preocupo muito com a coletividade e aí eu também, estudando outras coisas, né, acabei conhecendo um pouco dessa questão do campo mórfico pela fluxonomia 4D, eu não sei se alguém de vocês conhece, que é o fluxo entre as dimensões da sustentabilidade e a questão de ver o quanto é real esse negócio de influência. Então, eu queria perguntar para vocês justamente nesse sentido, assim, né, do quanto a gente tem esse poder de mudar tentar interferir, e ao mesmo tempo como que a gente pode, o quanto o movimento, a formação de vocês também trabalha com questões coletivas. Obrigada pela oportunidade. Posso falar alguma coisa aqui? Uma coisa, né? Depois os colegas também complementam, né? Bom te ver aí, Silvia. Silvia é minha conterrânea de Cachoeira do Sul. Ah, É um outro campo, né, Silvia? Um outro campo mórfico. Pois então, né? O Hellinger fala, né, que as constelações familiares são uma filosofia aplicada
e uma capacitação para a vida. Ele fala isso, né? E ele fala, então, que os antigos filósofos, como que eles viviam a filosofia, né? Eles se expunham aos fenômenos e se expondo a esses fenômenos com coragem, se esvaziando, né? Tendo a coragem de se esvaziar. De repente, algo essencial aparecia. E na constelação acontece a mesma coisa. Algo essencial acontece. E transpondo para esse sistema maior, mórfico, né? Esse campo mórfico a que tu te refere, também. Mas se expondo a isso, né? De uma forma abrindo mão de determinados conceitos e deixando ver o que o essencial se revela. Né? Aí, existem duas ordens ligadas aos campos mórficos, que são bem importantes da gente conhecer, né? Uma delas é que todos naquele campo precisam se comportar da mesma maneira. Isso garante a sensação de pertencimento. Então, a gente vê, por exemplo, em qualquer profissão, se alguém se comporta de uma maneira diferente daquela estabelecida, cria uma aversão no primeiro momento, porque parece que é uma traição. E a constelação, ela está nesse momento. Tem isso que foi falado aqui pelo Daniel, que acho que foi pelo Daniel, né? De algumas formações assim muito rasas, algumas, outras não, outras tem, graças a Deus, que tem formações bem boas também, mas algumas muito rasas, inclusive até de final de semana, e as pessoas saem se dizendo consteladores e brincam com a vida da pessoa, fazem teatro com a vida das pessoas, causando estragos, muitas vezes quase irreversíveis. Mas tem o outro lado também, tem o lado do trabalho sério, e que isso vai contra essa consciência de grupo. Essa consciência de grupo se sente ameaçada. E alguns se colocam a serviço disso para carregar esse peso. Então, aquela pessoa, transpondo assim para o universo da constelação, né, quando uma pessoa vai constelar, aquela pessoa que vai ali constelar, ela está se expondo a algo que os outros membros não estão tendo acesso. E aquilo nela vai impactar. E dependendo do impacto que tiver nela, e dependendo de como que ela vai lidar com isso, vai impactar no sistema, reverberando. Agora, tem outra lei que rege esses campos mórficos, que é essa consciência que rege, determina o que nós podemos perceber. Então, fica as pessoas vibrando naquela frequência, que é o que tu falou, né, nesse plano mais global, assim, né? A imprensa e tudo mais, né? Todo mundo vibrando naquela frequência. Se alguém consegue perceber as coisas, tipo assim, rompe aquela barreira, né? E consegue perceber as coisas de um jeito diferente, aquilo causa um estranhamento também e causa um impacto. E isso tem um preço. Isso tem um preço. E dentro das famílias, são as chamadas ovelhas negras, né? Aqueles que fazem diferente do que a própria família faz. E dentro de um sistema maior, também, da mesma maneira. Né? Então, a tua pergunta, como que nós podemos fazer, né, para modificar, modificando a nossa própria consciência, ampliando a nossa própria consciência, para que a nossa reverberação sintonize com outras pessoas que reverberam do mesmo jeito, e essa reverberação forme um campo mais potente para que a gente possa subir mais e reverberar mais, até chegar o dia de todos estarem sintonizados com a paz, com o amor, nessa luz universal.
Eu gostaria de complementar, Fábio, o que tu está colocando, que eu acho bem legal, é a questão de que quando nós falamos de sistema, seja ele global, seja ele mais restrito, seja ele familiar, organizacional, nós sempre falamos que um sistema, ele é muito mais do que a soma das partes, né? Se nós colocarmos o pedal de um carro num outro lugar, ele vai ter outra função. Então, quando nós falamos de sistema, nós sempre estamos falando de relações, de interrelações. E o que acontece entre uma parte do sistema, entre um membro de um sistema e outro membro do sistema, a interrelação dessas duas partes, quando uma parte muda, essa interrelação obrigatoriamente também vai mudar. Essa é uma lei da física. Se eu atirar uma bola na parede, ela vai voltar, ela vai ter uma reação. E todas as coisas no universo, quando falamos de relações e interrelações, elas são elas se transformam na medida em que uma parte se transforma. Então, isso que a Fábio falou, eu acho fundamental de nós também compreendermos que para todas as coisas existe uma justa razão. E quando nós podemos olhar para a vida compreendendo essa justa razão, a vida se torna mais leve. Nem todas as coisas, elas são como nós gostaríamos que fossem. Mas dentro de cada dor tem uma semente de amor que vem nos ensinar algo. E quando nós podemos olhar para a dor, seja ela no âmbito que for, e podemos perceber como o amor pode se mostrar de forma mais saudável ali, o nosso fardo se torna mais leve. E quando o nosso fardo se torna mais leve, nós estamos mais aptos a emanar esse amor, a emanar essa paz. E assim nós vamos irradiando este sentimento, essa sensação mais plena, de consciência mais ampliada, nos ambientes em que nós podemos atuar. E também temos a compreensão, eu vou colocar, né, o meu ponto de vista, depois se alguém tiver um ponto de vista diferente, por favor, coloque. Mas eu acredito que quando nós estamos num determinado momento em que nós nos damos conta que existe algo que eu não tenho o poder de mudar, eu me torno resiliente e aceito o destino como ele é. E é desde este lugar que vem a paz. Porque o essencial é simples. Muitas vezes nós terminamos nos sobrecarregando com coisas que nós não conseguimos, nós não temos permissão para resolver. Então, o que eu posso resolver? O que está ao meu alcance para eu modificar no meu padrão interno, para reverberar, para expandir neste campo morfogenético que me circunda, que me acolhe e que, por consequência, poderá também se transformar. Imaginem, por exemplo, se agora nós todos estamos vendo, né, o que está acontecendo no Oriente Médio, né? Imagine se cada um de nós passa a vibrar única e exclusivamente nessa energia. Nós vamos ajudar ou nós vamos piorar a situação? Então, é muito mais interessante quando eu não posso atuar num determinado assunto, que eu me recolha e que, através desse recolhimento, eu possa vibrar algo bom. E quando sim estiver ao meu alcance, então, que eu possa fazer a minha parte, mas apenas a minha parte. Porque senão
eu termino assumindo fardos que não são meus. E isso muitas vezes pode estar vinculado a pessoas do meu próprio sistema que carregaram fardos muito pesados e que possam, inclusive, por isso ter sido excluídos. E aí, a lealdade a esse sistema, para que eu continue me sentindo pertencente, faz com que eu inclua essa dor, esse sofrimento, esse comportamento, para que aquilo que não foi visto lá atrás seja visto agora. Mas isso é o quê? É uma desordem do amor. O amor tende a deixar a vida mais leve, mais tranquila, quando nós carregamos apenas aquilo que é nosso. Isso que a Saio estava falando foi dito assim no tempo dos tinha um povo, né, basicamente no tempo de Cristo, até um pouco antes, né, que eles falavam na oração da serenidade, né? Agora me fugiu o nome do grupo filosófico, né? Mas então eles diziam assim, aquela oração conhecida. Hã? Os Os estoicos. estoicos, os estoicos, né? E os estoicos diziam assim: Senhor, dai-me forças para mudar o que pode ser mudado, serenidade para aceitar o que pode ser mudado e sabedoria para saber a diferença. Eu digo um pouco diferente: Senhor, dai-me forças para mudar o que me cabe mudar. Porque tem coisas que eu até posso mudar, mas às vezes não é de minha responsabilidade. Ou eu estou avançando em algo que outra pessoa deve mudar, né? Então, essa concentração, né, naquilo que me cabe mudar, né, naquilo que eu posso, que está no meu alcance, é uma chave também para a gente não ficar ansioso querendo controlar aquilo que a gente não pode controlar. Então, isso é muito, muito importante, realmente, assim, a gente vê o que nos cabe realmente focar nossa energia, porque focar numa energia, focar em algo que nós não temos o poder de mudar também não adianta nada, né? É isso. Dentro disso que a gente está falando, a gente, na verdade, tem condição de mudar a si mesmo, né? É a única coisa que está no nosso alcance, mudar a si mesmo. E eu vejo, assim, pessoas que procuram as constelações agindo de uma forma que elas não queriam agir, sentindo coisas que elas não queriam sentir. E é aí que a gente vê esse campo mórfico, esse campo morfogenético agindo. E a gente vê numa constelação que a gente está honrando, que a gente está querendo pertencer através de padrões negativos. Então, se a gente quer fazer essa transformação, se a gente quer conseguir olhar a vida de uma forma mais leve, se a gente quer verdadeiramente se ocupar de mudar a nossa realidade, a nossa forma de ver e sentir, a gente precisa olhar para dentro de nós e olhar o nosso campo, nossa família, aonde nós estamos conectados, né? Eu acho muito especial as constelações nesse aspecto, porque ela me levou para além de mim. Ela mostrou que eu não sou só eu sou também a vida do meu pai, a vida da minha mãe, a vida dos meus avós, através desse campo, através desse grande corpo que é o meu sistema familiar, né? E quando eu entendi isso, que eu
me dei conta, né, de que tem coisas que eu quero transformar, mas eu preciso olhar mais profundamente do que só a minha existência. Dos meus 52 anos, tem coisas que aconteceram antes e que estão ainda atuantes em mim, né? E que com a constelação eu posso olhar, eu posso honrar e ficar vinculado através do amor e entregar a quem é maior que eu aquilo que não cabe a mim carregar, que eu estou carregando apenas para trazer à tona alguém que foi excluído, para que eu possa, né, me sentir pertencente à minha família. Sim. Eu vou trazer também uma questão um pouquinho mais científica, né, com relação aos campos mórficos e morfogenéticos, que o Sheldrake ele coloca que nós herdamos uma carga genética e essa carga genética ela é responsável pela informação da constituição do nosso corpo e por isso ela tem uma quantidade de informação que muitas vezes nós desconhecemos. E o que ele coloca no livro dele sobre campo morfogenético? Ele diz assim, que quando nós entramos em ressonância com essas informações, nós não mudamos o DNA. O DNA continua sendo passado de uma geração para outra, da forma como ele é constituído. Mas o que nós mudamos é a conexão que existe entre os genes do DNA. E eles são mutáveis de acordo com os hábitos, com as experiências, que vão constituindo uma forma da pessoa viver, levar adiante as suas questões. Então, muita gente ainda discorda, né, do Sheldrake, e eu acho que é importante a gente ter essa colocação, até porque isso nos leva a estudar mais profundamente, para que a gente tenha, de fato, recursos para compreender o que ele diz quando ele fala de um campo mórfico ou de um campo morfogenético. Então, dentro desse conceito que o Sheldrake traz, é isso que ele nos coloca. Quando a primeira pessoa disse, né, que a Terra girava ao redor do Sol, deu uma revolução na ciência, né? Por quê? Porque a pessoa foi considerada louca. E hoje, louco é quem não consegue perceber uma grande verdade. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que nós temos a deixar nessa nossa conversa de hoje não é um ponto final, e sim um ponto de interrogação, onde cada um de nós possa buscar estudar mais profundamente, e principalmente aquelas pessoas que realmente querem levar a constelação para atender outras pessoas, é muito importante que a gente tenha a consciência da ética que é necessária quando nós adentramos no campo sagrado que é uma família, que é uma organização. E às vezes eu tenho vários alunos que já me disseram, quando terminaram a formação, que eles iriam direto para a constelação organizacional, né? Aí eu digo para eles, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Tem que estudar muito mais. Quando nós adentramos no campo morfogenético de uma família, nós estamos lidando em 11 gerações com mais ou menos 4.000 pessoas que nos transmitem essa informação transgeracional, que vem através da epigenética, né? Que são coisas que são impossíveis de serem separadas do campo morfogenético, porque é através do campo morfogenético que a informação transgeracional se manifesta, né? Então, imaginem quando a gente entra numa multinacional, por exemplo, onde a empresa tem lá 5, 10 mil pessoas e cada pessoa tem uma ancestralidade de 4.000 pessoas, pegando baixinho, né? Só 500 anos.
Então, imaginem o nível de complexidade que aumenta à medida em que nós adentramos em campos mais amplos. E essa é uma das coisas que faz com que o constelador consciente, quando ele estiver facilitando uma constelação, que ele tenha muito respeito por esse campo. Não importa se nesse campo existem assassinos, se nesse campo existem pessoas que eu considere má, que o meu cliente considere má. É um campo que levou a vida adiante. E quando um campo leva a vida adiante, ele está a serviço da força maior, que tudo sabe, que tudo provê, que de todos cuida, com um amor imparcial. Então, entrar neste campo é algo que precisa ser olhado de forma ética, de forma amorosa, de forma acolhedora, com respeito. E diante deste campo, o constelador é uma formiguinha, e talvez eu ainda esteja exagerando no tamanho dele. Então, este olhar de pequeno diante de um campo sagrado respeita o destino e a história de cada um dessa família, desse sistema, exatamente como esse destino pode ser, pode se manifestar. E levar o cliente a olhar para esse campo 2000. desta forma, né, humilde, resiliente, nos leva para um lugar de cura. Então, a cura, ela não é trazida pelo facilitador. A cura não é trazida pela constelação. A cura é trazida pela própria força da ancestralidade que gerou aquele sistema. Então, ficar no lugar de pequeno, em qualquer situação diante de um campo morfogenético, é um lugar de força. Saiu muito bem, exatamente isso, concordo. Fico feliz que tu tá junto com a gente nessa formação. Porque nosso objetivo é formar pessoas que façam, primeira coisa, essa transformação em si. Que sinta que é possível compreender o seu sistema, se apaziguando com a sua história, com a sua origem. É preciso entender, nós, consteladores, as pessoas saídas de uma formação, que os nossos pais deram tudo. Que o nosso campo ancestral nos ama, nos cuida, nos dá o que a gente precisa, né? E que a gente possa sentir a leveza ou o bem-estar de fazer parte dessa família. E isso, quando a gente consegue ver, mergulhar, aprofundar, fazer esses 16 módulos que eu, e acredito que nós, os facilitadores, entendemos ser tão importante, 16, poderia ser mais, poderia ser 25, porque sempre tem mais para olhar. Mas a gente fazendo um mergulho assim, profundo, no nosso campo, na nossa história, nos apaziguando com o nosso sistema, se sentindo aquele filho do amor de tantas e tantas pessoas, vai nos dar a condição, creio eu, e vejo dessa forma, de nós olharmos ao constelar como um campo sagrado. Fazendo a constelação de uma pessoa, eu estou lidando com o sagrado, como a Sayo falou.
lidando com algo muito grande, muito maior que eu. Eu estou apenas, me vejo assim, sinto dessa forma, como se eu fosse um medidor, um ser que fica me sensibilizando para perceber o que tem ali acontecendo, em termos de o que o campo traz, sem a menor ilusão, não é nem pretensão, porque é uma ilusão eu achar, primeiro, que eu estou fazendo alguma coisa, ou que a constelação, como disse a Saio, faz a cura. Mas não, a constelação é um método, uma técnica, que se a gente estiver no nosso lugar, assim, pacificado, olhando com calma, como é grande, como é profundo tudo que já vivemos, tudo que tem no nosso campo é tão profundo, gente. A gente for pensar na história, há tão pouco tempo nós vivemos escravidão, há tão pouco tempo nós vivemos guerra, morte por espada, há tão pouco tempo foi tão intenso a dor dos nossos ancestrais, que isso está tudo ainda a ser visto, a ser curado, a ser entendido, percebido, entregue, porque a gente ainda está muito envolvido em muita coisa dolorida. Eu sinto e vejo dessa forma. E sempre que estou numa constelação, sempre que estou representando, ou sempre que eu estou facilitando, eu estou muito, muito, muito respeitoso com o que está acontecendo ali. Sem nenhuma pretensão de curar, mas com o meu propósito de servir. É isso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, Rogério? Isso. Gostaria de falar um pouco da minha história também em relação às constelações e que fecha com tudo que vocês falaram, né? Desde 2016 eu participo dos grupos da Fabiane e no primeiro dia que eu cheguei no grupo eu já constelei, que era uma coisa inimaginável na minha cabeça, porque eu sempre gosto de observar primeiro para depois experimentar. E aquele dia eu fui de cara numa constelação. E eu fiquei tão impressionado com o efeito daquilo, né? Pessoas que eu não conhecia ninguém ali. Só uma pessoa tinha me apresentado, né? E quando eu vi a mim e o meu irmão representados, né? Até fisicamente, o jeito que se comportavam assim, eu fiquei muito, muito tocado com aquilo. E a minha vida toda eu trabalho com sistemas, né, das finanças contábeis, sistemas integrados e tal. Então eu sempre tive essa visão, desde criança, eu sempre queria saber os motivos das coisas, né, e as ligações entre uma coisa e outra. Então a constelação veio de um jeito assim muito interessante, porque eu tenho isso naturalmente, essa curiosidade, né, de entender as conexões. E as constelações, os sistemas familiares são exatamente isso, né, como vocês falaram, o Daniel falou, de todas essas gerações que nos antecederam, né, que a Sayo falou também das 4.000 pessoas em 11 gerações. Isso é muita gente, não consegue imaginar o que tem de gente atrás. Hein? Então, nesses 7 anos que eu tenho contato com isso, eu já fiz muito resgate com o meu próprio sistema. Especialmente agora, nos últimos tempos, então eu acho que essa formação também está entrando num novo momento da minha vida, assim, com uma nova perspectiva até de entendimento, né, das coisas, desses emaranhamentos todos que nós temos.
Rogério, ativa o som. Desligou sozinho ali. A gente nunca acaba de mexer com isso, né? Cada vez que a gente desemaranha alguma coisa, se abre mais um leque de outras coisas que a gente nem se dava conta que estava trancado, né? Que estava emaranhado, assim. Então é isso, assim, era só uma colocação que quem não está, aqui do grupo que não está fazendo ainda a formação, eu sugiro que olhe com bons olhos esse curso, porque vale a pena. E ouvindo o Rogério também, eu fiquei pensando, essa questão de como eu lido com esse campo morfogenético, que seja de qual sistema for, né? Independente de eu ser um constelador, o que eu aprendo dentro dessa filosofia que o Bert Hellinger compilou para nós, né? Porque, na verdade, ele juntou muitos saberes, né? Se a gente vai olhar o histórico do Bert, ele é quase uma enciclopédia ambulante aí, né? Então, quando eu pratico essa filosofia de vida, mesmo que eu não a use como terapeuta, que eu não a use não é o termo adequado, mas mesmo que eu não transforme em terapia, o fato de eu vivenciar a questão filosófica das constelações, ela é altamente curadora, né? A mesma forma que um constelador, que um terapeuta olha para o campo, é a forma que eu, como membro de um sistema, posso me permitir a olhar para o campo. Então, independente de eu me tornar constelador ou não, a filosofia das constelações, ela se aplica a todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque em qualquer ambiente que nós estejamos, nós estamos incluídos num sistema. Às vezes é o sistema pedagógico, às vezes é o sistema jurídico, às vezes é o sistema da saúde, familiar, organizacional, às vezes é o sistema social. Então, eu sinto assim que à medida em que nós podemos compreender melhor essas partes que norteiam a constelação, nós podemos ter uma vida muito mais leve. E às vezes as pessoas perguntam: bah, Saio, mas tu trabalha com isso, tu estuda tanto, conhece a constelação, as leis, as ordens, né? Então na tua vida não existem mais problemas? Claro que existem, porque quando nós encontramos as respostas, muitas vezes a vida muda as perguntas. E é dali que vem a nossa evolução. Então, o que facilita? Facilita que quando eu sei os obstáculos que existem no caminho, eu tenho mais condições de desviar ou de, quem sabe, colocar aquele obstáculo num lugar em que não interrompa mais o fluxo. Então, eu vejo assim que a constelação, principalmente desse viés, né, do campo morfogenético, que é onde se manifestam os emaranhados, onde se manifesta também a força, porque nós tendemos também nos nossos sistemas a olhar para o problema, mas assim como o campo do sistema tem o emaranhamento, ele também tem soluções. Tudo vai depender de eu descobrir para onde eu olho. Aquilo que eu olho é aquilo que cresce, é aquilo que se manifesta na minha vida. E muitas vezes o nosso sistema, esse campo morfogenético, ele é recheado de boas possibilidades. Mas o meu amor infantil, o meu amor em desordem, através das carências que eu carrego, me fazem olhar
por lealdade a algo ou alguém que tenha sido excluído, para aquela dor. Quando, na verdade, esse sistema pode estar recheado de soluções, pode estar recheado de condições para mim alcançar aquilo que eu busco. Mas para onde eu olho? Eu já me permito olhar para algo diferente? Eu já me permito compreender por que eu estou leal àquela situação? Ou melhor, para que eu estou leal àquela situação? O porquê traz muitas interrogações e o para que traz muitas respostas. Muitas vezes eu estou sendo o meio pelo qual algo nesse sistema possa ser curado. E olhar com amor para esse lugar me coloca na ordem. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma colocação? Nós temos mais 5 minutos. A Sandra. Bem, Oi, boa noite. Fale. Eu estou entrando agora no grupo, né? Estou conhecendo o trabalho de vocês e tudo isso agora. Aí eu me pergunto assim, ó, eu sou uma pessoa que eu não conheço o meu pai, não conheci vó, tio, ninguém, né? E como eu trabalharia isso, sendo que eu não tenho informação nenhuma, né? A minha mãe nunca me deu informação quem é meu pai, a família dela como era, nunca deu, né? Então, assim, eu não tenho informação de ninguém da família, né? Senão a minha mãe e os meus irmãos que eu conheço. Como eu trabalharia isso? Sandra, tá tudo dentro de ti. O que tu não tem de parecido com a tua mãe, tu tem de parecido com teu pai. Tu pode criar dentro de ti essa força, aliás, criar dentro de ti essa força não. Porque essa força do pai existe dentro de ti. Tu pode identificá-la dentro de ti. Através desse exame. O que tu tem, por exemplo, fisicamente de parecido com a tua mãe? O que tu não tem de parecido com a tua mãe, tu tem de parecido com teu pai. Aí tu já pode ir traçando um retrato dele. O que do teu jeito se parece com a tua mãe? Com a família da tua mãe? O que não se parece com a família da tua mãe, se parece com a família do teu pai. E esse campo morfogenético, ele é tão misterioso que quando a gente começa a acessar essas coisas, a construir dentro de nós esse caminho, abrir os canais para que ele possa fluir melhor, para essa integração, começam a aparecer informações. É coisa muito linda isso, e sagrada, e misteriosa mesmo. Tem uma história de uma professora minha de constelação, que ela era alemã, né? E a mãe dela foi na época da Segunda Guerra, a mãe dela era enfermeira, né? E ela morava na Alemanha, e os aliados, né, vieram para a Alemanha depois, né, tomaram a Alemanha, e ela teve um namorado, que era um soldado aliado, que eles tiveram relações, ela foi embora, ele foi embora e ela ficou grávida, e a mãe, né, e aí ela nunca soube quem era o pai, e a mãe também perdeu o contato com o pai, nunca mais teve notícias, né, e ela tinha um sonho, né, de conhecer o pai, de saber como é que era o pai. Aí um dia ela contratou um desenhista, e o desenhista pegou uma foto dela e uma foto da mãe. E aí fez, pela foto dela e a foto da mãe, ele fez uma foto das feições que ela tinha, que não era da mãe. Fez um desenho. E ela se deu conta, assim, teve uma noção de como que era o pai dela. E só aquele desenho, aquilo fez todo um significado para ela, trouxe toda uma força para ela. Então,
dentro de nós sempre sabemos, porque essas informações, como a Sayonara falou, vêm pela epigenética, né? Pela genética, pela epigenética, tanto das físicas quanto das emocionais, enfim, né? De tudo. Uma vez eu tive um aluno que ele tinha um sonho de conhecer o pai dele, e como eu já estava mais me formando em constelações naquela época, um aluno, né, de menino, assim, né, e eu falei isso para ele, né, o que tu não tem do teu pai, tu tem da tua mãe. O que tu não tem da tua mãe, tu tem do teu pai. E passou uns dias, ele chegou chorando na escola, porque ele tinha descoberto que o pai dele tinha os olhos azuis. Porque a mãe não tinha os olhos azuis e ele tinha. Ninguém na família da mãe tinha os olhos azuis. E aquilo trouxe para ele um jeito que ele até modificou ali no comportamento na sala de aula, que era uma criança considerada difícil, né? Assim, que já é outro conceito também que na pedagogia sistêmica a gente vai trabalhar mais a fundo isso, as crianças difíceis. Mas persiste na tua busca, persiste com amor, a chave é o amor. Persiste nela que tu vai encontrar muitas coisas lindas. Porque essa justa razão, que a Sayonara falou, essa justa razão, ela está em tudo. E existe esse campo mórfico, planetário, atualmente, querendo que a gente perca a fé nessa justa razão. E, por consequência, perca a fé na humanidade, em nós mesmos. E a consequência disso está sendo índices enormes de suicídio, altos índices de depressão, de ansiedade, nunca se teve tantos índices assim, tão altos, né? Mas se a gente se ligar com essa justa razão, que é essa força que permeia tudo, que faz com que tudo se una. A força espiritual é uma força que une, ela une. Só que ela não une para emaranhar, ela une para unir. Então, o nosso trabalho é perceber onde que está o emaranhamento, através de tudo isso que já foi falado, e muito mais, para poder realmente separar o que está indevidamente misturado e unir o que está indevidamente separado. É um trabalho bonito. Boa sorte, querida. Conta com a gente isso, viu? Obrigada. Me vem uma expressão quando eu escuto a Sandra e quando eu escuto a Fábio, que diz: dos nossos pais, nós temos tudo, o que somos e o que temos. E não importa como eles tenham sido, e não importa se eu os tenha tido fisicamente, eles me constituem. E onde quer que eu vá, e onde quer que eu esteja, eles estão. Então eu nunca andarei sozinha. Eu também quero te falar uma coisa, Sandra. Eu percebo que, às vezes, nasce uma pessoa numa condição assim, né, como tu relatou, daqui a pouco tu não teve acesso ao pai. As pessoas nascem em situações diferentes. Existe uma sabedoria ancestral no nosso campo que faz com que a gente possa experienciar coisas que, quando a gente não olha isso como vítima, mas olha assim: eu experimentei uma família, vou dar outro exemplo de uma família de uma pessoa que, vamos dizer assim, nasceu numa família de drogados, pai viciado, né? Ou nasceu numa família
de adoção, que colocou para adoção. Quando a pessoa começa a buscar em si, buscar conhecimento, e ela chega, né? A constelação é uma boa ferramenta para isso, mas ela consegue sair do lugar da pessoa vítima e ela consegue olhar assim, o que que eu aprendi com isso? Porque assim, se tu mora numa casa e eu moro no sexto andar sem elevador, daqui a alguns anos eu vou ter músculos muito mais fortes nas minhas pernas do que tu. Mas durante esses anos eu vou espraguejar muitas vezes por que que eu moro no sexto andar. Que saco, que difícil, que cansativo, que doloroso. Mas a verdade é que quando eu olhar o que essa dor me causou e eu ver que eu tenho pernas fortes graças a isso, o que eu posso fazer com essas pernas fortes quando eu saio do lugar de vítima, quando eu mergulho? Por isso eu falo e sempre falarei que as constelações elas são uma ferramenta muito especial para a gente conseguir tomar o nosso sistema, tomar as coisas como elas foram devagarinho, porque não adianta querer, não é nesse papo aqui que eu vou colocar isso na tua cabeça, mas é vivenciando, que tu vai chegar um momento que tu vai dizer, puxa, realmente eu tenho pernas fortes. Eu tenho pernas fortes porque talvez eu senti muita saudade do meu pai, eu senti muita saudade da minha mãe, eu fui criado por uma pessoa longe dos meus pais. Enfim, a dor que for, ela traz junto para gente um crescimento em alguma parte. Quando a gente sair do lugar de vítima e olhar e dizer, sim, e o que eu cresci com isso, eu vou ver que eu posso servir. E eu acho, e eu sinto, e penso que existe uma sincronia muito perfeita no nosso sistema familiar, que faz com que venham pessoas ali na frente e nós mesmos vamos deixar descendentes e novos e netos que vão trazer ferramentas ainda mais elaboradas para que o campo, para que o nosso sistema se equilibre. Porque, veja, uma pessoa que sabe o quanto foi difícil crescer sem o carinho do pai, é uma pessoa muito apta a ser um pai carinhoso, a ser um professor carinhoso, a ser uma pessoa consciente dessa dor. Então eu vejo assim que quando a gente, e essa sair de vítima não é assim, não é fácil sair do lugar de vítima, é o que precisa é autoconhecimento. De verdade, sair do lugar de vítima de verdade precisa autoconhecimento, precisa mergulho profundo, sincero, verdadeiro em si mesmo e no seu sistema, para a gente conseguir receber isso que a Sayo falou também, que a Fábio falou, que é o bem, o amor que a dor contém. Obrigada. É muito importante isso que o Daniel colocou, porque, veja, na medida que nós aprendemos a arte e a ciência de transformar as nossas experiências em aprendizado, o sofrimento ele vai se diluindo, né? Nós vamos encontrando um sentido, vamos encontrando um propósito. Daí a gente começa a olhar a vida e perceber o sentido dos aprendizados, né? Que muitas vezes a gente nem percebe, porque a gente está muito focado, muitas vezes, né, no sofrimento em si, ou numa coisa assim de vítima, né? Então, se nós reconhecermos que existe esse esse propósito de ensinar na própria natureza, né? E no próprio campo, é aí que ganha sentido essa abordagem toda, né? Aí a gente vê que nós não estamos aqui vivendo à toa, estamos aqui vivendo para nos transformarmos e nos melhorarmos. Interessante também que isso. Nós já estamos 21h39. O que vocês. Continuamos mais um pouquinho?
Eu acho que dá para ir encaminhando um fechamento, né? Ok, então eu quero só colocar que nesse contexto todo que nós olhamos para as nossas dores, sejam elas quais forem, né? Nós percebemos também que muitas vezes as vivências da dor da nossa criança terminam contribuindo para o script que nós desenvolvemos como profissionais. Então, muitas vezes, o cuidador é aquele que sentiu falta de cuidado. O advogado é aquele que está tentando, às vezes, resolver os litígios lá dos seus ancestrais. Então, vocês percebem que muita coisa muda com a forma como eu olho. Se eu olhar para aquilo como dor, o meu trabalho se torna um peso. Mas se eu olhar como força, eu percebo que aquele sofrimento lá atrás me trouxe recursos para ser o profissional que eu sou hoje. Porque mesmo as nossas profissões, as escolhas profissionais, elas falam do script que existe nesse campo morfogenético. Então, nós podemos olhar para a força que isso nos traz. Eu acho que, do meu ponto de vista, a pergunta mais importante quando nós falamos de campo morfogenético e que eu gostaria de deixar como reflexão para todos nós é, dentro deste sistema, para onde eu olho? Então, eu concluo a minha fala agradecendo de coração por terem dedicado esse momento a nos escutar. Eu espero que tenha sido agradável, que tenha sido agregador, né? Que traga novos recursos. E deixo aqui o meu carinho, a minha gratidão, a minha reverência aos ancestrais de cada um de vocês e aos meus, por terem possibilitado a vida que um dia permitiu que nós nos encontrássemos, mesmo que tenha sido, talvez, por um momento virtual. As nossas vidas se conectaram e nessa conexão nós nos transformamos. Um beijo no coração de cada um de vocês, com a minha gratidão. Então, isso que a Saio está dizendo também, pode ser dito de uma outra maneira, assim, que 10% da nossa vida é o que acontece, agora 90% é o que a gente faz com isso. E tem algumas situações, assim, de 2 filhos, né, onde o pai tinha alcoolismo e o filho também se tornou, né, também teve problema de alcoolismo e tal, e aí perguntando, por que tu é assim? Ah, porque meu pai era assim. Só que ele tinha um irmão, e esse irmão era um sujeito muito próspero, que viveu uma vida muito feliz. E disse, por que tu é assim? Disse, é porque meu pai tinha esse problema e eu não quis ser dessa forma. Então, a maneira como nós vamos, digamos assim, encaminhar isso pode ser tanto num sentido quanto outro. Então, de alguma maneira, nós sempre podemos escolher o que fazer com o que nós temos. Tá bom? Então, Obrigada. também Gente, quero, quero quero dar agradecer a oportunidade de estar aqui também e a todos os que participaram. Sim, eu também quero dar boa noite, agradecer aos que puderam participar, dizer que para o mês de novembro o módulo vai ser feito pelo Dorani e nós vamos também, uns 10 dias antes, fazer uma livezinha sobre o assunto, falando sobre o assunto do próximo módulo, tá? Quem não tiver podendo estar na formação, pode vir participar nessa conversa, que sempre tem pérolas para a gente poder absorver e conhecer. Eu também quero pedir para o Deroni, para a Fábio e para a Sayonara, vocês podem ficar mais 5 minutinhos agora, quando a gente encerrar, para a gente conversar umas coisinhas sobre o módulo de sábado, tá? Também quero agradecer e me despedir com carinho. Senti uma energia bem boa nesse grupo aqui, né?
E os que estiverem podendo e querendo participar do módulo de sábado, que o tema é o campo morfogenético, né, o campo mórfico, serão muito bem-vindos e será muito mais aprofundado e praticado, né? E vivencial, né, Então, Fábio? vivencial, né? Então, será ministrado pelo Marcelo, que é outro professor, Marcelo Bertelli, que não pôde estar presente hoje aqui, né? E que com certeza tem muito também a acrescentar, um tanto do que a gente falou e um tanto mais, né? Que ele também não tem dificuldade para falar e explicar as coisas, não tem preguiça, e para trabalhar também. Então, já se criou um campo mórfico aqui, né? Sim, eu também convido, como a Fábio falou, quem quiser participar, o valor do módulo, né, é R$ 350 para o pessoal da formação, mas a gente também vai fazer esse valor se alguém quiser participar do módulo em especial, de qualquer um deles, né? Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, R$ 350 é o valor de uma constelação. E o módulo é sábado e domingo, o dia inteiro, né, com bastante conhecimento, com diversas constelações. É um mergulho bem profundo, assim, que a gente viu no módulo passado. Todo mundo sai bem feliz, bem tocado, não é, Rogério? Tá, gente? Estão convidados. Aí é só chamar no pessoal aí que a gente conversa. Na verdade, o valor é incalculável, né? Isso é apenas um pequeno investimento que a pessoa faz no seu desenvolvimento. É isso? Deus abençoe. É isso. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Deus Não vão abençoe. tirar o print, já saiu, já teve gente que saiu. Ah, pois é. Mas eu tirei. Ah, pois é. Vou fazer um print agora. Sorriso? Ok. Então tá, gente. Tudo de bom para vocês. Até sábado. Tá, até sábado. Tá bom.